Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos a transformação de números racionais. Os números racionais são todos aqueles que nós podemos representar como um quociente de dois números, em que o divisor seja diferente de zero. Ou seja, são números que nós podemos representar na forma de fração. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de números racionais. Então, as frações, os números inteiros, os positivos e negativos, os números decimais, que são os números com vírgula, e as porcentagens são exemplos de números racionais que nós podemos representar na forma de fração, sejam eles positivos ou negativos. Relembrando que uma fração é a mesma coisa que uma razão, e a razão para a matemática é uma divisão. Então, na fração 10 quintos, temos o numerador 10 e o denominador 5. E essa fração ela é a mesma coisa que a divisão 10 dividido por 5. O divisor sempre será o denominador e o dividendo sempre será o numerador. Então, se você tiver dúvida, o número que fica dentro da caixinha da divisão é o número de baixo, o denominador. Essa divisão, 10 por 5, ou a fração 10 quintos, representa o número 2, o número inteiro 2. Então, nesse exemplo, temos a fração 10 quintos, que é uma representação do número 2. Mas existem infinitas frações que nós podemos utilizar para representar um número racional. Vamos ver agora como transformar números inteiros em fração. Qualquer divisão que você conseguir imaginar que resulta em menos 5 é uma forma de representar este número racional. Então, por exemplo, eu posso fazer menos 10 dividido por 2. É uma representação para o menos 5. Eu consigo transformar o menos 5 nesta fração. Mas eu também posso usar menos 5 dividido por 1. E é a forma mais simples que eu tenho de representar esse número racional. E assim, eu tenho infinitas formas de representar um menos 5. Você pode utilizar valores maiores, como menos 25 dividido por 5. Ou, por exemplo, 100 dividido por menos 20. E infinitas maneiras de representar. Todas essas frações dão menos 5. Então, todas elas nós chamamos de frações equivalentes, porque representam o mesmo valor, só que de formas diferentes, né? Com números diferentes, mas ainda representando o menos 5. Da mesma forma, com 1 mais 18, eu posso pensar, então, qualquer divisão que dê 18 positivo é uma forma de representar. Por exemplo, 18 dividido por 1 é a maneira mais simples. Mas eu posso representar 36 dividido por 2, ou ainda menos 36 dividido por menos 2, que dá 18 positivo também. Então, existem infinitas frações que eu posso utilizar aqui. E por último, o 12 também. Posso fazer 12 dividido por 1, ou 36 dividido por 3, 24 dividido por 2, várias frações que eu posso utilizar. Também as negativas, né? Que o 12 não tem sinal, então esse 12 é positivo. E usando dois sinais iguais, eu consigo ter um resultado positivo também. Agora, como transformar um número decimal, ou seja, um número com vírgula, em uma fração? Esses são os mais fáceis. Basta você olhar todo o número e escrevê-lo em uma fração. Temos aqui 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 25, se nós ignorarmos essa vírgula. Em seguida, nós olhamos quantas casas decimais tem depois da vírgula, ou seja, quantos números depois da vírgula nós temos.
Aqui tem dois números, então nós vamos colocar o 1 com 2 zeros, ou seja, o número 100. Temos então aqui o 25 centésimo, que é a representação de 0,25. Esta é uma fração decimal, pois o número que está aqui embaixo no denominador é o número 100, né? Se fosse 10, 100, 1000, então nós chamamos de fração decimal quando tem esses números embaixo. Se você estiver resolvendo um exercício que pede para transformar o número decimal em uma fração, você precisa prestar atenção numa coisa. Pode pedir, escreva o número decimal em fração decimal, e aí está pronto aqui. Ou pode pedir que você escreva um número decimal como uma fração irredutível. Então, uma fração irredutível é aquela fração que a gente não consegue simplificar mais. Simplificar, lembrando, é a mesma coisa que dividir. Então, o 25 e o 100, eles podem ser divididos pelo mesmo número. Eu posso dividir eles por 5, posso dividir por 25 também. Então, se tem número comum entre esses dois, quer dizer que essa fração não é irredutível. Então, eu vou simplificar essa fração, dividir pelo 25, que é o maior divisor comum deles. E a outra fração que também representa o 0,25 será o 1 quarto. Então, nós temos pelo menos duas possibilidades aqui. Lembrando que eu posso usar outras frações também, tá? Mas então, a fração decimal seria 25 centésimos, se o exercício estivesse pedindo fração decimal. E se pedisse uma fração irredutível, eu usaria o 1 quarto. Então, muita atenção para o enunciado das questões quando pedir para transformar um decimal em uma fração. No segundo exemplo, nós temos 0,1, que nós podemos ler como 1/10. Ignoramos a vírgula e nós vamos ter apenas o número 1, que é o número que nós vamos escrever em cima da fração. E embaixo da fração, nós vamos olhar. Temos apenas uma casa decimal, então será apenas um zero ao lado do 1, ou seja, 1/10. Essa fração não tem nenhum número que eu consiga simplificar ela já está irredutível. Então, é uma fração irredutível e decimal, pois o denominador é 10. Depois, menos 1,5. Então, como é um número negativo, eu vou colocar o sinal de menos do lado da fração e seguimos o baile. Olhando o número que nós temos sem vírgula, é o 15, certo? Então, colocamos ele aqui em cima. E embaixo nós olhamos apenas quantos números tem depois da vírgula. Tem apenas 1. Então, vai ser 0. Vamos ter, então, menos 15 décimos. Essa é uma fração decimal, mas ela não está irredutível. Então, se o exercício pedir, nós vamos simplificar essa fração. Podemos simplificar essa fração por 5. E ficaremos, então, com menos 3 meios. Tá? Então, as duas frações representam o número menos 1,5. E, por último, 2,135. Para transformar em fração decimal, nós vamos apenas escrever os números sem vírgula. 2,135. E, para colocar o número embaixo, nós vamos olhar quantos números tem depois da vírgula. Tem 3, então vão ser 3 zeros ao lado do 1. Então, 2.135 milésimos. Essa fração, obviamente, não está simplificada. Então, vamos simplificar e o maior divisor comum desses dois números é o 5. Vamos ficar, então, com 427 no numerador e 200 no denominador. E essa é a fração mais simplificada que nós podemos obter. Então, lembrando, as frações decimais são aquelas que têm o denominador 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Preste sempre atenção no enunciado da questão. Se a questão pede fração decimal, transformar um número decimal em fração decimal,
você faz aquela primeira parte que nós fizemos nos exemplos. Se o exercício pede para transformar os decimais em fração irredutível, você vai ter que simplificar obrigatoriamente aquelas frações que precisam ser simplificadas. Agora vamos ver como transformar a porcentagem em fração. O símbolo da porcentagem é essas bolinhas com esse risco no meio e significa por 100. Ou seja, 25% é a mesma coisa que 25 centésimos. Aqui nós temos uma fração decimal, ela não está simplificada, então se o exercício pedir, você vai simplificar. Depois nós temos 10%, vai ficar 10 sobre 100. E a mesma coisa com o 150% negativo, menos 150 centésimos. Tá? Então aqui todas serão por 100. Agora vamos fazer outro caminho, que é transformar os números inteiros em números decimais, da mesma forma com as frações e com as porcentagens. Então, como transformar o número inteiro num número com vírgula? É bem simples. Se o número é inteiro, você apenas coloca vírgula 0 do lado. Mais 18, mais 18,0. 12, 12,0. Simples, não é? Como transformar uma fração em um número decimal? Essa você vai precisar ficar bem ligadinho. Para transformar então as frações em números decimais, nós vamos precisar dividir. Fazer 1 dividido por 4. Então, o 4 não cabe nenhuma vez no número 1. Então, nós vamos utilizar a vírgula. Depois que eu coloquei a vírgula aqui, eu vou poder utilizar um zero para me auxiliar na divisão. Então, agora eu tenho 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 dá 2. E aí agora eu tento dividir 2 dividido por 4. Mas não dá. E eu já coloquei uma vírgula, então não posso colocar outra vírgula. A vírgula é uma só no nosso número. Então, eu vou ganhar o direito de colocar um zero de novo aqui para resolver essa divisão. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Então, terminou a minha divisão. Então, 1/4 é 0,25 em decimal. Depois, menos 3 meios. O resultado será negativo. Então, vou fazer 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E vai sobrar 1. E agora, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 não dá, então vou utilizar a vírgula aqui e colocar um zero do lado do nosso 1 para fazer a divisão. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10 e acabou a divisão. Então, menos 3 meios é a mesma coisa que menos 1,5. Por último, 2 vinteavos, que eu poderia simplificar a fração ou apenas já dividir este número, tanto faz. 2 dividido por 20. O 20 não cabe no 2, então vou colocar um zero, vírgula. E agora eu posso colocar um zero para fazer a minha divisão. 20 dividido por 20 dá uma vez. 20 menos 20 dá 0. Então, 2 vinteavos é a mesma coisa que 0,1. Por último, transformando as porcentagens em número decimal. Existem duas formas de fazer uma porcentagem virar um número decimal. A primeira é você transformando em fração. 25 por 100 é 25 centésimos. E você pode dividir 25 por 100. A outra forma, que eu acho mais fácil, é você pensar no número com vírgula. Então, por exemplo, o número 25, ele é inteiro. E a vírgula dele estaria aqui. Como é 25 centésimos, eu teria que dividir por 100 o 25, a nossa vírgula vai andar duas casas decimais.
Então, a vírgula vai parar aqui antes do 25, ou seja, vou ficar com vírgula 25. Não posso deixar assim apenas vírgula 25, então vou colocar um zero para preencher, tá? Se você quiser, você pode fazer 25 dividido por 100. E vai ver que o 100 não cabe no 25. Então, vai colocar o zero, vírgula. E aí, vai poder usar o zero para dividir o 250 agora. 250 dividido por 100 dá 2 vezes. 2 vezes 100 é 200, sobra 50. 50 não dá para dividir por 100, então vou colocar um zero aqui. E agora eu consigo. 500 dividido por 100 dá 5. E 5 vezes 100 dá 500, que não sobra nada. Então, o mesmo valor. A mesma forma, aqui temos 10%, vai ficar vírgula 10, ou seja, 0,10. Para os números decimais, 0,10 ou 0,1 é a mesma coisa, pois os números que estão à direita aqui da vírgula, né, no final aqui, eles não fazem diferença, então são a mesma coisa, 0,10 ou 0,1 é o mesmo número. Aí depois, o que a gente faz se tem 3 números? Então, se a vírgula está aqui, pula 2 valores, vai ir entre o 1 e o 5, então vai ficar menos 1,50 ou menos 1,5. Né? Pois esse zero não vai fazer nenhuma diferença aqui.